Só um minutinho que está entrando. Boa noite a todos e a todas. Estamos a iniciar mais uma live do Projeto Almas Pretas. Espero que todos se encontrem bem. E essa live excepcionalmente vai acontecer pelo Facebook e vai ser postada depois nas outras redes sociais. Hoje, dando continuidade ao percurso das lives, eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Gilberto de Assis Barbosa dos Santos, que é licenciado, bacharel, mestre em Ciências Sociais pela Unesp, professor de Sociologia e Filosofia da Rede Pública e Particular em Penápolis, editor do site Crítica Pontual, e vai falar conosco hoje sobre um tema extremamente importante, que é o tema da literatura e racismo na sociedade brasileira. É uma outra maneira de se falar sobre o racismo, é uma outra maneira de se conceber o racismo a partir de vários pensadores prós e contras do racismo. Então, eu passo a palavra ao amigo Gilberto. Queria que o Gilberto agora apresentasse um pouco, dissesse um pouco qual vai ser a natureza do tema. Muito obrigado pela presença, Gilberto. É um prazer tê-lo aqui e boa noite. Boa noite, Eustáquio, e também é um prazer estar participando aí do seu projeto Almas Pretas, né? Antes de eu me apresentar, eu gostaria, como eu te falei, né? Eu estou usando uma máscara preta, em forma de protesto, porque não é possível, nós estamos com mais de 2.000 mortes por dia. Ontem nós acabamos aqui em Penápolis de perder um amigo nosso, diretor de escola, e as autoridades federais estimulando a não utilização das máscaras e as medidas necessárias para a gente tentar amenizar o problema provocado pelo Covid-19. Então eu peço primeiramente desculpas aos ouvintes, né, aos que estão assistindo aí, os internautas, porque é a minha forma de protestar contra esse problema todo que nós estamos vivendo, e mais de 2.000 mortes por dia, e as autoridades federais estimulando e contra a população e contrária ao que a ciência está determinando. Nós estamos com um problema muito sério, né, que vem desde o ano passado e fica nesse estique e puxa, e as vítimas e as pessoas estão perdendo suas vítimas, né, e em função disso, na semana retrasada, na minha coluna Olhar Crítico, que está no meu site, e eu também publico no jornal aqui da cidade, eu comecei a coluna falando sobre o tema Para Quem os Sinos Dobram, né? É o título de um livro do Ernest Hemingway, que ele pega de um teólogo que escreveu meditações sobre o problema da peste negra lá na Idade Média. Tá? Então, é o meu protesto, né? Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, né? Eu acho que se nós, enquanto indivíduos, não fizermos a nossa parte, a sociedade vai continuar à beira do abismo como está. Tá? Então, eu aceitei o convite, estou muito feliz em poder falar um pouquinho da literatura, falar um pouquinho sobre as questões raciais que nós estamos vivendo no momento, né? Não é novo esse tema, ele vem já há muito tempo, então vou tentar, de alguma forma, trazer algumas questões que são tratadas na literatura. Eu já trabalhei um pouco esses temas na obra machadiana, trabalhei num romance do José de Alencar e trabalhei também num romance chamado Bandeira Negra Amor, do Fernando Molica. Né? Durante algum tempo eu também morei numa favela em São Paulo, pude ver as relações entre as forças policiais, né, o aparelho repressivo de Estado,
com relação às comunidades carentes. Então, a gente tem aí, eu pelo menos creio que tem uma visão um pouco diferenciada das coisas. Estou finalizando aí o que eu estou chamando de primeiro romance, em que eu abordo essa questão racial, né? Essa questão étnico-racial. Eu uso muito nas minhas enunciações o tabuleiro de xadrez, né? As peças brancas contra as peças pretas e tal. Então, em breve, eu devo procurar uma editora para falar um pouco, para tentar publicar o romance. Talvez hoje na live, se for de interesse de algumas pessoas, eu possa até falar um pouquinho deste romance, das minhas crônicas, dos meus contos, e de como eu vejo a questão racial no Brasil. Maravilha, Gilberto. E com certeza vai ter um espaço que você poder falar um pouco do seu. Eu queria falar um pouquinho, antes de a bola para você, sobre o protesto que você fez, que é pertinentíssimo. Como você bem disse, são 2.000 mortes, mais de 2.000 mortes por dia, há vários dias. O descaso do governo federal, o descaso dos que nos presidem aqui é lamentável. Enquanto isso, as pessoas, nossos entes queridos, nossos amigos morrem. E morrem sem oxigênio, sem leito, enquanto outros brincam de fazer roleta russa com a vida, né? Fazer essas festas clandestinas e tudo mais. Eu gostaria que o seu protesto fosse bem lembrado, porque ele é muito pertinente mesmo. E um outro dado que eu gostaria de ressaltar é que dentro dessa população toda que está morrendo, infelizmente está morrendo, nós negros somos uma boa parcela dessa população. Esses negros de comunidades carentes são uma boa parcela dessa população. Eu queria que você, Gilberto, meu caro, ficasse livre para começar a falar alguma coisa sobre a sua experiência na obra machadiana, na obra do José de Alencar, e falasse alguma coisa sobre o seu próprio texto, da sua experiência na comunidade, na favela de São Paulo. Eu começaria, né? Eu não vou delimitar do Machado, eu não vou delimitar o Zé de Alencar. Eu gostaria que fosse mais um bate-papo mais tranquilo, mais descontraído, né? Até mesmo para que as pessoas que estão nos assistindo se sintam também à vontade para entender, né, essa leitura interdisciplinar do problema racial no Brasil. Tá? Então, eu começaria, aí depois eu vou entrar propriamente em alguns autores que eu acho interessante. Então, primeiro, eu acho que o problema racial ele tem que ser entendido não a partir da tonalidade da pele, né? Ele tem que ser desmontado a partir da ideia de raça. Na minha leitura, esse termo raça, nesse conceito de raça, foi cunhado pela ONU no final da Segunda Guerra Mundial. Então, na minha leitura, tá, esse conceito está ultrapassado. Tá? E ainda mais no Brasil. Raça, na minha compreensão, é apenas a raça humana. O que nós temos são gradações e tonalidades de pele. Tudo bem? Tá. Então, quando a gente vai trabalhar essas questões raciais, eu quero, primeiro, lidar não com a tonalidade da pele, mas uma questão que eu considero de ordem semântica, que é a condição. Tá? Então, por exemplo, se você estuda a história da Grécia, eu dou aula de filosofia, eu vou lá na Grécia, né? E aí leio Aristóteles, essas coisas todas. Então, eu pergunto primeiro, né? Quando você fala de escravidão, quem que você pensa em termos de escravidão? Qual que é o significado da escravidão? Eu lembro que eu já publiquei recentemente, há alguns anos aí, um artigo em que eu brinquei com o título, né? A partir do título, Negra era a Noite. Tá? Negra era a noite. Então, eu já não trabalho, eu trabalho mais com a condição. Então, quando você... E aí, a Grécia, a filosofia pode surgir na Grécia por conta da escravidão, né?
e essa escravidão permitiu que os homens se abstivessem de trabalhos manuais e pudessem pensar. Então, a pergunta é quando e em que condições você escraviza uma pessoa e você escraviza um povo. Tá? Então, a situação de você escravizar um povo é por questões de guerra ou por questões de você conquistar territórios. Então, desta forma, a escravidão sempre fez parte da humanidade. Povos guerreando contra povos e os perdedores, a vida deles fica à disposição do vencedor. Então, quando você ganha uma disputa dessa, o outro que está com a vida dele à disposição, ele é considerado inferior. Então, você escraviza quem é inferior. Tudo bem? Então, você não escraviza o sujeito em si, você escraviza esse indivíduo a partir da condição dele. Então, quando a gente pensa em termos de escravidão, as pessoas aqui, pelo menos em termos do Brasil, em termos semânticos, imaginam que a escravidão ela ocorreu somente pelo povo, contra o povo africano. E nós sabemos, quando nós estudamos a história da África, nós estudamos o mercantilismo e como as coisas aconteceram depois do fim das cruzadas, né? O mercantilismo. Então, o governo espanhol e português estimularam aí a indústria náutica e buscaram-se novos caminhos para as Índias. E eles traziam o excedente, e esse excedente era trocado por seres humanos ali na costa da África. Tá? E esses seres humanos da costa, que eram trocados na costa da África, eram também seres humanos que perdiam batalhas, e depois os próprios reinos africanos, na minha leitura, lógico, né, começaram a perceber que era rentável você fazer esse tipo de negócio. Então, começa a ter expedições por interior da África para aprisionar indivíduos serem comercializados. Tá? Então, quando a gente vai discutir a questão racial e a questão de escravidão no Brasil, nós temos que pensar isso. É uma questão de condição. Tá? Beleza? Essa é a minha leitura. Então, quando o indivíduo pensa em escravidão, em termos de Brasil, ele está pensando no escravo branco ou escravo preto. Ele está pensando no escravo preto. Então, ele está pensando no escravo preto por conta do quê? Por conta da condição. Tem uma coisinha que a gente sempre falava assim, de infância, a gente escuta as mamães falando para as crianças, né? Que se elas não obedecessem, elas seriam entregues para os homens do saco. Beleza? Quem que seriam esses homens do saco? Brancos ou pretos? Né? Então, nós estamos entrando já na questão que o Carl Gustav Jung fala do inconsciente coletivo. Então, quem é esse homem do saco? Ele surge da onde? Ele surge como? Qual que é o imaginário dele? Né? De onde ele surge? Ele surge justamente quando você tem o fim da escravidão. Esse homem vai para onde? Ele tem o quê? Ele não tem nada, porque ele sempre foi escravo. Então, ele é colocado para fora da fazenda ou aceita as condições que lhe eram impostas na fazenda. Agora, eu, Gilberto, sinceramente, eu não consigo entender que alguém que foi violentado, foi agredido na sua humanidade, ele, depois de estar livre, ele vai continuar numa fazenda, numa propriedade, em que ele lembra do Pelourinho, ele lembra quantas vezes ele foi açoitado. Então, esse indivíduo ele acaba indo para onde? Para a cidade, buscando novas paragens para poder se realizar enquanto sujeito econômico. E ele tem mala? Não tem mala. Ele tem o quê? Um saco. Então, as mamãezinhas começam a amedrontar os filhos com os homens do saco. E esses homens do saco não eram brancos, eram pretos. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa as questões raciais, nós temos que pensar isso também. Isso está lá no universo da construção do ethos do Brasil. E lembrando que no Brasil nós temos 300 anos de escravidão. 300 anos. E nós temos o fim da escravidão oficialmente ocorreu em 1888. Então, se você olhar, nós temos mais escravidão ou mais homens livres, né? Nós temos mais a liberdade. Nós temos mais... O nosso passivo de escravidão é muito grande. E, lógico, tem formas de tentar dissolver isso. Foram criadas as medidas afirmativas. A coisa é tão esdrúxula no que diz respeito às medidas
as medidas afirmativas, que tem brancos, principalmente nas universidades, querendo se passar por preto para poder entrar na universidade. Eu acho isso mais esdrúxulo ainda. Os caras, está lá no ETS, eles rechaçam o preto, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles querem abocanhar a vaga do preto. Não, eu sou preto. Mas o que é ser preto? Né? Então, eu acho que quando a gente vai discutir as questões raciais, nós temos que discutir isso, nós temos que ter a coragem de entender que o nosso passivo escravagista é muito forte. Está no ethos deste país, né, na formação desse país. E, lógico, a gente tenta com decreto, tenta com leis, tá, mas nós sabemos no Brasil, desde 1880, 1831, aí o Luiz Gama conseguiu a sua euforia a partir dessa lei, que a legislação no Brasil é para inglês ver. Né? E aí tem uma questão da hermenêutica. Então não é lei que vai... Você pode até pôr uma lei, a partir de hoje isso... Agora, a lei vai mudar? A lei muda? A lei muda a consciência? A lei muda a condição? Será que a gente pode mudar a condição através da lei? Nós sabemos que em 1888, 13 de maio, um sábado de manhã, eu brinco com meus filhos, eu estava lá, sábado de manhã, 13 de maio, quando foi publicado o decreto, eu estava lá no Rio. A partir de agora, não tem mais escravidão no Brasil. Pô, você concedeu o quê para o africano? Você concedeu um direito, o direito de ir e vir, o direito civil, e os outros dois direitos que nós podemos formar a cidadania, o direito social e o direito político. Né? Nós sabemos que não foi. Então, você não emancipa o cidadão a partir do momento que você torna ele livre. Tem um outro elemento fundamental que a gente precisa discutir isso, se é isso que nós vamos avançar na minha leitura. Tá? Quando começa a se discutir o fim da escravidão, para onde vai o elemento servil que se torna livre? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser inserido na sociedade como mão de obra? Não. Por isso que a ideia do homem do saco, ele sai a esmo. Ele sai procurando o quê? Ele não tem qualificação, ele não tem nada. E ele tem contra si a pecha da pele daquele preto. E ele vai morar onde? Aí sim eu entro, por exemplo, no romance. Leia O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Porra, que romance fantástico aquele. Aquilo é lindo, maravilhoso, do naturalismo. E é interessante que quando você lê o romance todinho, né, você vê o fim trágico da Bortoleza, por que ela se mata? O romance todinho ele não se passa na pós-escravidão, ele se passa antes. Então, e aí quando você começa a olhar as personagens, quem são? Eles são brancos? Tá, tem brancos, tem pretos ali, tal. É o contraste da Rita Baiana e tal, com a portuguesa, aquela coisa toda. Mas você vai observar que ali dentro do cortiço você tem pessoas que ainda eram escravas, porque não tinha o fim da escravidão. Então, ali, aquelas pessoas viviam de que maneira? Elas viviam de si, ou seja, elas não ficavam na casa do dono delas, elas saíam, moravam no cortiço e pagavam o aluguel da própria condição. Eles tinham que trabalhar e, mensalmente, eles se subalugavam do próprio proprietário. E eles iam para onde? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter claro essa discussão, ter claro isso, por quê? Porque isso, tudo bem, isso está no século XIX, tá? Mas está presente ainda, nós estamos no século XXI, e nós nos deparamos com situações desta magnitude. Quando eu fui para a favela, eu vi isso. Hoje você vai na favela, você vê isso. Tá? E aí quando você começa, o que é a favela? Né? Por que a população começa a morar nas encostas e são espremidas pelo crescimento da classe média baixa? A classe média baixa vai espremendo essa população de baixa renda, que tenta se urbanizar, tenta se tornar homens livres e assalariados, eles são empurrados para o morro. Eles são empurrados, eles não têm para onde ir. Eles não podem, hoje eles são de asfalto, hoje eles não podem ir para o asfalto. Então eles começam a subir o morro. É isso que está no romance do Aloysio Azevedo, o Cortiço. E é interessante que a Carolina Maria de Jesus, lá no Quarto de Despejo, ela retrata isso também. E se você pegar esses dias, eu coloquei algumas coisas, se você pegar a história dela, o Quarto de Despejo com estouro. Mas depois ela morre onde? Ela morre como? Ela morre como uma alijada do sistema.
ela não está no sistema. Ela saiu do sistema. Hoje que se recupera. Hoje a academia está recuperando as enunciações dela. Tá? Mas ainda é muito pouco. Tá? Então, por isso que eu estou te falando. Então, quer dizer, é esse quadro histórico do século XIX que está muito presente até hoje na nossa sociedade. Que você não emancipou. Por quê? Porque você não emancipa o elemento africano. Você não emancipa ele da sua condição. Então, hoje, em pleno século XXI, nós temos esse problema da condição. Tá? Quer dizer, então, por exemplo, eu li um romance até mostrar para o pessoal, do Jefferson Tenório, tá? Acabei de ler agora recentemente, chamado O Avesso da Pele. É muito interessante que ele coloca um negócio, por exemplo, assim, quando você fala do racismo, quem é que sofre racismo? É só o preto? Ou quem está com o preto também sofre racismo? Imagina um branco ter que justificar porque ele está com o preto. Imagina se fala para o cara, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo preto. Peraí, você não tem amigo preto, você tem amigo. Se você justifica que você tem um amigo preto, você está justificando o teu racismo. Eu não tenho amigo homossexual, eu tenho amigo. Entendeu? Então, eu acho que são essas questões que nós, brasileiros, temos que enfrentar. Temos que enfrentar com clareza, com razão, com racionalidade. Tá? Eu não tenho que ficar justificando porque eu me relaciono com branco, com preto, com amarelo, com azul, com treô, com pessoas que usam óculos, não usam óculos, entendeu? Eu me relaciono com pessoas. Agora, na medida em que eu tenho que justificar que eu tenho relacionamento com tem um amigo preto, aí você vai lá no Søren Kierkegaard, né, que é um filósofo existencialista dinamarquês, que ele fala, o homem tem medo de ter medo. O grande problema do Brasil é que o racista, ele tem medo de ser racista. Ele tem medo de ser racista. E na primeira oportunidade ele vai ser racista contigo. E na calada, ele vai agir com você pelas costas. Porque se ele fala para você que ele não gosta de preto, ele não tem direito de gostar de preto. Ele pode falar assim, Gilberto, eu não gosto de você porque você é preto. Eu vou falar o que para ele? Eu vou mudar de cor? Vou mudar a minha tonalidade? Não, não vou, eu sou preto, eu nasci preto, eu vou morrer preto. O problema não é meu, o problema é dele. Ele vai ter que justificar para mim porque ele não gosta de preto. Porque eu não vou precisar justificar, porque eu não gosto de branco, eu gosto de branco, não. Eu não tenho que justificar. Eu gosto e pronto. A pessoa, para mim, tem um caráter. A minha relação com as pessoas são pautadas pelos que elas me oferecem e na construção do cotidiano. Ninguém nasce com a estrela, então você vai se relacionando e a partir dos seus valores é que vocês vão trocando. Opa, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Tá? Agora, o brasileiro, não, imagina, eu não sou racista, é o que fala do racismo estrutural. Né? Peraí, mas imagina só, você, Eustáquio, sabe, tem um cabedal, tem um currículo invejável. Aí vai você disputar com um branco. Ele tem um currículo é menos do que o seu. Mas o nome dele, ele tem um nome. Ele tem uma família. E os pretos têm família? Qual é a nossa origem? Então, isso é extremamente importante. Quando você olha para o seu antepassado, ele para na porta da favela, ele para na porta da senzala. Nós, pretos, nós não temos essa herança o branco gosta de bater no peito, eu tenho. Eu sou como o Roberto da Mata fala. Você sabe com quem que você está falando? Rapaz, isso é uma coisa do século XIX. O cara, até hoje, o cara não fala para você, você sabe com quem que você está falando. Ele dá um jeitinho. É o famoso jeitinho. Não, vamos analisar o teu currículo. Tá? Então, começa, Eustáquio, eu acho que a discussão ela é extremamente importante. Tá? Ela é extremamente importante. Então, nós temos que, Gilberto, né, na condição de cientista social, e agora estou preparando meu projeto para o doutorado, que eu vou trabalhar a questão racial no Machado, no Lima e no Zé de Alencar, eu acho que é extremamente importante a gente ter claro essas questões. Tá? Lutar contra o racismo brasileiro, como está aqui no livro, né? Que eu acho extremamente interessante. É que não basta ser racista, sejamos antirracistas. Tá? Então, ela já está mostrando aqui algumas discussões que nós precisamos fazer. As pessoas precisam
admitir e enfrentar isso. Nós precisamos enfrentar isso. Eu falo sempre assim para o pessoal, né? Quando você pega a pirâmide social brasileira, então você tem o que lá? Né? Esse aqui é um modelo clássico que nós das ciências sociais falamos. Né? É a pirâmide social. A classe A, a classe B e a classe C. A classe C, que seria o sopé da pirâmide, ela está bem mais alargada. Então você já tem classe D, classe E. Bom, a classe E, que é o sopé da pirâmide social, ali, ó, se o cara falar que é racista ali, o bicho pega, mas você está na mesma coisa que eu, então, entendeu? Mas aí quando você sai da classe E para a classe D, aí a coisa já começa a mudar. Quando você sai da classe D para a classe C, aí o bicho sapeca, aí o negócio fica complicado, por quê? Porque a classe B, chamada de classe média alta, está achatando, está tentando achatar a classe C e a classe D, e essa classe C e a classe D, com medo de voltar para o sopé da pirâmide social, começa a achatar os de baixo. Então, isso, quem vive o cotidiano, né, e tenta entender esse processo, esse elevador das categorias sociais, vai entender muito bem o que eu estou falando e vai compreender o que nós realmente sentimos. Tenta deixar de ser faxineiro e vai ser alguém dentro da empresa. Ah, não, aqui nós temos um programa. Tem. Pera, mas você tem um programa e você vai achatar o sujeito? Então, essa é a minha leitura. Então, por isso que eu falei, a questão racial. Primeiro, a gente tem que começar a discutir a questão da condição. Sem fazer uma discussão da condição e olhar para esse passado do século XIX, que você... E aí, outra coisa que é extremamente importante, a gente olhar no século XIX. O governo republicano, governo imperial, depois o governo republicano, que para mim, eu escrevi uma dissertação de mestrado com base no Machado de Assis, no romance Esaú e Jacó, em que eu realmente mostro que monarquia e república é a mesma coisa, e continua sendo até hoje. Você tem a república, nós chamamos de república monarquista, ou a monarquia republicana, porque o que a república fez? Primeiro, não matou o imperador, não sumiu com a nobreza empodrecida que veio de Lisboa fugindo de Napoleão. Uma nobreza covarde, porque não enfrentou Napoleão, correu, se escondeu aqui no Brasil. Tá? E aí o que fizeram? Opa, tem que contratar um monte de Estado. Quem que vai ocupar os grandes postos no Estado? A nobreza empodrecida lá que fugiu, não enfrentou o Napoleão. Veio para cá protegido pela Inglaterra. Tudo amoitado nos porões do navio, protegido pelos ingleses. Então, isso tem que ter bem claro. Tá? Quando foi essa nobreza, quando a monarquia caiu? Eu estava lá, eu vi, né? De 14 para o dia 15 de novembro, de uma sexta para o sábado. Onde foi parar essa nobreza? Para onde eles foram? Alguém sabe? Por exemplo, tem um cidadão que está no Senado, não sei se a mãe estava lá, fazia 40 anos que ele era senador. Você sabe quem que ele é? Eu vou usar a expressão do Roberto da Mata. Você sabe com quem que você está falando? Com o bisneto do Zé Bonifácio. Olha só, 40 anos. O cara é bisneto. Onde está essa nobreza? Então, a minha pergunta é essa nobreza ficou onde? Essa nobreza, e aí o Machado brinca com Pedro e Paulo, Esaú e Jacó da Bíblia, muito legal essa discussão. Vocês estão me ouvindo, né? Muito legal essa discussão. Por quê? Porque, para onde foi essa nobreza? A República colocou a nobreza debaixo do braço. E onde essa nobreza foi? Essa nobreza togada? Foi ocupar os postos onde? No Estado, no próprio Estado. Então, eu me pergunto, né? Será que realmente nós estamos vivendo um Brasil capitalista? Ou é simplesmente um país estamental, uma ordem estamental que ressignifica o capitalismo? O Zé de Alencar tem um livro chamado Cartas de Erasmo ao Imperador, está disponível gratuitamente em PDF no site da Academia Brasileira de Letras. E lá o Zé de Alencar fala da plutocracia. A plutocracia se apropria do Estado, se apropria dos meus impostos. Essa plutocracia que está aí nessa corrupção. Né? Essa plutocracia que cresce. Mas como é que ela consegue espaços dentro do Estado?
ela consegue o espaço dentro do Estado através de uma burocracia. Uma burocracia uma burocracia que tem lampejos na nobreza. É uma burocracia aristocratizada, por isso que eu estou te falando. Nós temos ainda no período colonial. Então, discutir racismo no Brasil, nós temos que ter coragem de pôr o dedo na ferida. Não é? Eu falo, eu acho legal, vamos pôr lei, vamos pôr tudo isso. Mas quando você coloca uma lei que diz assim, olha, os negros têm um espaço para eles, aí chega um branco e fala, não, eu sou preto. Mas como é que você prova que ele é branco, que ele é preto? Você não tem essa forma. Então, não, nós vamos acreditar que o cara vai se autodeclarar. Eu vou me autodeclarar, eu vou colocar lá, eu até brinco, né? Quando eu dou aula, eu falo com meus alunos, eu até comento às vezes com a minha esposa, com o meu filho, que eu acho muito interessante. Uma vez a moça foi fazer o censo em casa e perguntou qual que era a minha cor. Eu falei, coloca aí alemão do raio azul. Não tá na cara que eu sou preto. Tá na cara que eu não precisa me perguntar que eu sou preto. Quer dizer, então, são questões, Eustáquio, que eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar. E aí, como você encontra os subsídios importantes para você entender isso? Né? Onde você pode... Eu, Gilberto, sou cientista social, já li muito sobre isso, já li Florestan Fernandes, tive aula com Ottaviani, para mim, um dos maiores sociólogos, tive aula com Marcelo Ridente, também outro significativo sociólogo, né? Eu tive aula com os melhores, com os sociólogos, cientistas sociais e intelectuais que pensam esse país. Né? Eu tenho os livros deles aqui, tem livros autografados por eles. Eu tive, né, o prazer de ter aula com essas pessoas e forjar uma ideia mínima de nação, né? Que essa ideia mínima de nação ela passa pelo equilíbrio da nossa formação. Então, nós temos aí 300 anos de colônia. Cara, sabe o que são 300 anos de colônia? Você sabe o que são 300 anos de chicote? E mais engraçado ainda, que a gente observa hoje, que o cara dá uma chicotada no lombo do preto e ainda quer provar para o preto que o chicote está na mão dele. Eu sou culpado por ser preto, por isso que eu estou levando chicotada. Isso é louco. Nas relações você vê, cara. Você vê um cara que dá uma chicotada e se você reagir, ele põe o chicote na tua mão. Não. Você está apanhando porque você é revoltado. Tá? Você não pode revoltar, você tem que apanhar para cacete e ficar quietinho. Porque eu estou te civilizando. O branco que dá a chicotada, mas eu estou te civilizando. Sabe onde está isso? No Zé de Alencar. Está no Zé de Alencar. Todo mundo começou a meter a boca aí no Monteiro Lobato, falou do Monteiro Lobato. Aí uma amiga minha falou, eu falei, mas e o Zé de Alencar? Por que ninguém fala do Zé de Alencar? Você já leu Iracema? Já. Você já leu o Tio? Você já leu o Tronco do Ipê? Pô, aquele que está no Zé de Alencar, no Iracema, é maravilhoso. A forma é linda, né? O romantismo. Mas quem que se estrumbica no final? Quem que leva a chibatada no final? Quem que é desterrada? Quem que fica vagando? A Iracema, com filho, ela não é aceita na tribo e não é aceita pelo branco. E ela fica... Ela é culpada. A Iracema é culpada de ser índia. Ela é culpada de ter caído no canto da sereia de um branco. O romance do Zé de Alencar ele mostra isso. Vocês lerem o Zé de Alencar, como deve ser lido, no livro A Propriedade, que ele rompe com o imperador. Ele rompe, o Zé de Alencar rompeu com o imperador porque o imperador não deu o cargo de senador vitalício para ele. Não, ele rompe com o senador, ele rompe com o imperador porque o imperador começa a liberar o fim da escravidão por pressão externa. Entendeu? Então, a minha discussão, o que eu sempre busco, é isso, nós temos que compreender isso. Então, aí quando você lê o Tronco do Ipê, qual é a visão do Tronco qual é a visão do Zé de Alencar? Ele rompe com o imperador porque o imperador quer
por pressão internacional, acabar com a escravidão, e o Zé de Alencar briga pelo direito de propriedade. O preto é propriedade do branco, então não pode vir uma ordem do Estado para o branco desfazer da sua propriedade. Ele que tem que fazer. Ah, mas a propriedade é humana. Então vai ter uma interação. Não, a escravidão vai acabar quando o preto e o branco se entender. Meu, você já viu alguém se entender levando porrada? O Thomas Hobbes, no Leviatã, é fantástico o Thomas Hobbes. O Leviatã é lindo, cara. Eu acho o Leviatã uma obra fodida de literatura, de filosofia política. Mas ele mostra isso. Rapaz, confia num cara 3 meses numa sala sem comer, e depois ele sai, ele vai falar pro cara que deixou ele com fome. Ô, você é bonzinho. O Thomas Hobbes mostra isso no Leviatã. Meu, você não pode esperar alguém que leva a porrada chegar, obrigado, você está me civilizando. Não existe isso. Então, essa é uma visão muito romântica de achar que nós, pretos, vamos aceitar. Ah, não, eu vou te dar esse cargozinho aqui para te mostrar porque eu sou bonzinho. Tá? Ah, porque você é um preto de alma branca. Ah, ele é preto, mas é honesto. Peraí. Que história é essa de ser preto e ser honesto? Eu sou preto e pronto, acabou. Honestidade não tem a ver com cor da pele. Tem a ver com caráter. É diferente. Você conhece? Você tem pretos fantásticos, você tem brancos fantásticos, você tem pretos que são mau caráter, você tem brancos mau caráter. Você não pode avaliar o indivíduo pela cor da pele, pela condição da cor da pele. Você está entendendo? Então, quando você lê Thomas Hobbes, no Leviatã e no do Cidadão, ele fala disso. Quando ele fala o homem é lobo do próprio homem, essa é a terceira parte do livro. O Leviatã tem mais 2 partes. A primeira parte fala sobre a questão matemática, a segunda parte fala sobre a questão biológica. Essa segunda parte da biologia é extremamente importante para você entender por que o homem precisa de formalizar um Estado. Você está entendendo, Gustavo? Então, eu acho que a discussão passa por isso. Lógico, mas como nós vamos conquistar o nosso espaço na sociedade? Aí é uma questão muito mais emblemática. Existem aqueles que acreditam que a via do confronto, né? E existem aqueles que acreditam na via da conciliação. Peraí, mas como é que você vai se conciliar com alguém que está com o chicote na mão? Como é que você faz isso? Essa é a minha pergunta. Como é que eu vou me conciliar com alguém que está sempre com o chicote na mão, sempre me dando cacetada? Sempre mostrando para mim que eu sou um cidadão de segunda. Eu posso ter título da Unesp, da Unicamp, eu posso aquilo, mas ainda eu sou preto. Então, eu acredito que faz tempo que a gente precisa fazer essa discussão sobre a questão racial, entendeu? Então, a gente tem que voltar lá no nosso passado. Olha, isso aqui, como é que isso foi resolvido? Não foi resolvido. Como é que se resolve? Lógico, como é que você resolve 300 anos de escravidão? Você resolve com decreto, com leis? Tá. Se você tiver um povo que respeita a lei. E aí, o que está na Constituição Federal? Eu sempre brinco assim, pessoal, a nossa Constituição Federal é uma carta de intenção. É uma carta de intenção. E que vai ser ajustado de acordo com os interesses. Os interesses de quem? Né? Aí você pergunta, quantos brasileiros leram a Constituição? Lá, a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei. Ótimo, muito belo, bonito a letra fria da lei. A letra fria da lei é ótima. Mas será que um PM vai tratar um preto da mesma forma que ele trata um branco? Numa abordagem? O Fernando Molica, no livro Bandeira Negra, Amor, ele fala disso. O livro é fantástico. Eu me apaixonei pela história, porque é a história de um advogado ativista negro, que se relaciona com uma branca, uma PM, uma major da polícia, que é da relações, como é que fala? Relações públicas da PM. E tem um assassinato de 4 ou 5 adolescentes pretos, que a última vez eles foram vistos entrando na viatura da PM. E sai aquela
pancada toda e tal, uma discussão sobre isso. Então, a minha pergunta, e eu escrevi um artigo sobre isso, e eu busquei lá, na época da colônia, na época do Brasil Imperial, a formação da PM, a formação da força pública, né, dos aparelhos repressivos do Estado, como fala o Luiz Althusser. Tá. Então, por exemplo, hoje, né, a gente recomenda, ande com documento. Não é isso? Não é isso, Eustáquio? É isso mesmo. Todo mundo anda com documento. Beleza? Onde é que surgiu essa história de documento? Você sabe? Provavelmente por exemplo, o negro, o escravo, quando andava pelas cidades, e aí está no final do livro do Cortiço, né? A Bortoleza se mata porque o cara que morava com ela lá, o português lá, sumiu com a carta. Então, o negro andava, o escravo, ou o negro andava pela cidade, os aparelhos repressivos de Estado falavam, e aí? Se o preto não tivesse uma carta explicando que o dono dele estava autorizando ele a andar pela cidade, ele ia para onde? Ia preso. Então, cadê o documento? Isso vem lá de trás. Tá? Isso é interessante, a gente reconstruir isso, porque isso está presente no nosso cotidiano, e que eu falo no inconsciente coletivo. Tá? Isso é extremamente importante. A gente reconstruir isso para dizer, pô, por que é isso? Por que com o PM dá uma geral violenta num preto e num branco ele opa? Como é que quando você pega aquelas imagens da PM dando pancada num cara lá na favela, e no mesmo dia o cara sendo ofendido no alfarril, ele ficou quietinho. Por que o preto ele senta a pancada e no branco ele... Não, você entendeu? Então, são questões que eu acho que a gente tem que ter coragem para discutir. Tá? E lógico, eu estou numa conversa, para mim, isso aqui nós estamos tendo mais um bate-papo, tá? Então, por isso que eu falei, eu não vou pontuar, pegar, não, eu vou falar desse autor, eu vou falar desse autor, eu vou falar desse autor. Eu acho que o mais interessante é essa conversa. A live, na minha cabeça, ela tem essa função de ter um diálogo, né? Eu estou aqui colocando a seu convite a minha leitura, né? A minha leitura desse país que não vejo saída a curto prazo. Lamentável. Eu não vejo saída a curto prazo, justamente por quê? Porque nós temos um problema de mentalidade. Nós temos problema de mentalidade. Outro dia estávamos eu e meu filho, e eu estava assistindo o jogo, né, uma partida de futebol, e minha mulher falou assim, esses caras jogadores ganham milhões, e nós, professores, não ganhamos nada. Eu falei, por quê? Porque se você pegar agora o jogo, tem milhões assistindo o jogo. Quando você dá aula, você dá para 40, 50, desses 40, desses 50, 5 estão prestando atenção. O resto está cagando e andando o que você está falando. Né? E aí, outro elemento, né? Por que o professor é tão mastigado? Em 2010, eu escrevi um artigo falando sobre isso. A sociedade está de costa para a educação. Está de costa. Entendeu? Está de costa. Então, se a sociedade não voltar a sua face para a educação, nós vamos ter saída. Ontem mesmo faleceu um amigo nosso, diretor de escola. Não, a escola tem que abrir. Eu também acho que a escola tem que abrir. Mas abrir em que condições? Os caras estão brigando por vacina disso, vacina daquilo, não, porque o governo federal quer vacinar, o governo estadual quer vacinar e tal. E ninguém vacina ninguém e a população está morrendo. Então eu pergunto, para quem se nos dobra? Tá? Então, quando a gente fala de racismo, né, eu vou até usar uma expressão que você é negão, eu também sou negão, né, para a gente mudar, não a questão de ser negão, tá? Para a gente mudar essa mentalidade brasileira em que você não vai ser sentenciado pela cor da sua pele, tá? Nós temos que investir em educação. No meu romance específico, eu tenho uma passagem, né, que eu acho muito interessante, que é uma discussão sobre racismo, sobre essa coisa toda, e a personagem diz assim, quando eu chego no estabelecimento, eu não vou lá para participar,
eu vou lá para resgatar minha alma, eu vou lá para resgatar minha cor, porque quando eu chego lá, a minha cor já chegou, o julgamento já chegou. Né? Quer dizer, então, eu já chego no estabelecimento, onde eu chegar no estabelecimento, a minha cor chegou. Mas como é que a minha cor chegou? Minha cor chegou pela minha condição. E essa é a condição que está lá no século XIX. E essa condição, ela precisa ser modificada. Agora, numa sociedade em que 54% da população, segundo o IBGE, tem origens africanas, né? E aí você pega os dados estatísticos, eles mostram que o maior número de miseráveis e de pessoas de baixa renda, de muitas necessidades, são pessoas de origem africana, né? Então você começa a botar, nós temos um problema. Como um país que tem maioria da população de origem africana e tem um maior número de desigualdade social, o percentual de desigualdade social está justamente nessa faixa étnica da sociedade. Então, como é que a gente pensa? Então, eu acho que essa é uma questão extremamente importante. Tudo bem? Agora, eu acho que, eu não sei se vocês querem que eu enverede aí pelo campo da literatura, né? Eu acho que a gente pode falar. O que vocês acham? Acho que eu estou monopolizando muito. Eu queria que você falasse um pouquinho. Gilberto, meu caro, excelente o que você falou. E você já está enveredando pelo campo da literatura. A literatura está acompanhando a sua fala o tempo todo, ela está presente. E eu queria somente colocar aqui a participação de algumas pessoas que mandaram alguns comentários. A Alessandra, obrigado por assistir. A Dulcineia, que é a minha irmã, que também está assistindo. E o Erison, um grande amigo Erison, ele fez uma pergunta para você, Gilberto. Lá no começo da sua fala, você falou da escravidão. Eu vi aqui. Isso, é exatamente essa pergunta. Aí, se você quiser falar um pouco dessa pergunta. Ele está falando. É que assim, veja bem, ele colocou aqui, estou vendo aqui, ele colocou escravidão e servidão. Tá? São dois termos. Tá? A gente pode usar no Brasil, quando a gente escreve, para a gente não falar só de escravidão, para não cometer o erro de falar duas vezes na mesma frase o mesmo termo, então a gente fala da servidão, né? O servilismo brasileiro. Lógico que o conceito de servidão, de servil, ele tem uma vasta abordagem, né? Porque você vai pegar o servilismo no feudalismo, tá? Você vai pegar como é que a questão servil, ela aparece, por exemplo, no John Locke, né? Quando você vai pegar a questão a questão servil, do servilismo, que ela aparece no Etienne de la Boétie. São situações extremamente diferentes. Então, a gente não pode confundir escravidão com servilismo. No caso do Brasil, e aí essa questão, né, que a gente fala do servilismo, ela surge justamente quando a gente começa a estudar um dos fatores que provocaram a queda da República, que é a chamada questão servil. Tá? Então, é uma questão de ser, uma questão de nomenclatura. A escravidão que eu estou falando não tem nada a ver com a questão servil, porque elas acontecem em situações históricas diferentes. Então, são processos históricos diferentes que a gente tem essa ideia de servilismo. No Brasil, ficou como questão servil justamente para trabalhar essa forma da estética literária, da estética, da maneira como você escreve, né? Você compõe o texto. Tá? Mas a questão servil, ela tem uma forma diferente, né, de ser pensada do que a questão da escravidão. Na questão servil, se você pegar no feudalismo, o servo da terra ele se coloca naquela condição. A escravidão, não. O cara não se coloca em escravidão. Então, servil o servilismo e o escravismo são duas entidades etimologicamente diferentes. Tá? É que na língua portuguesa, elas podem, dependendo da forma como você coloca a ideia, coloca a situação, o servil, a questão servil, ela pode ser equiparada à questão da escravidão.
E aí ele colocou aqui, né, ele colocou a servidão colonial que os europeus praticam com os africanos. Tá? É aquilo que eu falei. Na minha leitura, obviamente, a escravidão, que a gente tem claro, ela surge por uma questão, no caso do Brasil, né, e dos novos territórios, elas surgem por uma questão econômica. Tá? Então, se você, eu até brinco, né? Mas assim, você assistiu o filme Zorro, né? Quando você estuda a história de colonização do Brasil e colonização da América Espanhola, o que o Brasil tinha? O que a Espanha, o que a América Espanhola tinha? O Brasil não tem. O Brasil não tinha minas auríferas, não tinha minas de metais. A América Espanhola tinha. Então, você tem uma dizimação da população da América Espanhola, a população indígena, para a extração do metal, que levava para a metrópole. E no Brasil, o que você tinha no Brasil? Né? Como é que você vai colonizar? No Brasil, você tinha só o pau-brasil, que vem de brasa. Porque o Brasil vem de brasa, a madeira cor de brasa. Então, você precisa de um processo de colonização interna extremamente forte, e a metrópole precisa faturar em cima disso. Agora, se você escraviza o indígena, onde a metrópole vai ganhar? Onde a metrópole vai ter recursos, vai ganhar dinheiro com a escravidão indígena? Que o fluxo econômico fica dentro da colônia. A metrópole perde o controle sobre isso. Então, ela tem que estimular um outro tipo de situação. Então, quando fala assim, não teve escravidão indígena no Brasil porque o índio não era apto ao trabalho escravo. Pô, ninguém é apto ao trabalho escravo com isso nenhuma. O índio não foi escravizado no Brasil porque não rendia economicamente para a metrópole, só foi por isso. Não porque o português, o índio é bonitinho, aquela coisa lá toda. O português, o branco quer civilizar o indígena. Isso tem que ler de uma forma muito mais profunda essas questões, para a gente não cair nesse romantismo. Né? Lógico que a questão da escravidão no Brasil é econômica. Lógico que o problema racial no Brasil é econômico. Continua sendo econômico. Por que você não gosta de preto? Me explica? Fala para mim, que eu preciso saber. Eu, Gilberto, preciso saber por que você não gosta de preto. Né? Então o cara tem que me explicar. Porque se ele me explicar direitinho, ele segue o caminho dele, eu sigo o meu. Então, no Brasil, é uma questão extremamente econômica. E continua sendo assim até hoje. É uma questão econômica. Quando a gente realmente, por exemplo, por que é uma questão econômica? Eu até brinquei um dia com um amigo meu, eu falei para ele assim, o dia que o Brasil for capitalista, nós vamos falar de liberalismo. O Brasil nunca foi capitalista, o Brasil sempre foi estamental. E aí entra um capitalismo dentro da ordem estamental, que se ressignifica dentro da ordem estamental. Aquilo que o Zé de Alencar fala no livro Cartas Gerais ao Imperador. A plutocracia ela se ressignifica dentro do estamento. Ela se ressignifica dentro do próprio aparelho estatal. Né? Então, a gente tem que encarar isso. Tá? Então, quando a gente fala da escravidão, e a gente fala do racismo no Brasil, né, ele é, sobretudo, econômico. Então, por exemplo, assim, se você imagina, Eustáquio, você vai ao restaurante, não vai? Beleza. Sim, sim. Aí você sabe que o dono do restaurante não gosta de preto. O que você vai fazer? Você vai entrar lá? Não. Então, imagina se você começa a falar, eu não vou naquele restaurante, o cara não gosta de preto, o que eu vou fazer? Aí todos os pretos começam a ir lá. E aí, o que vai acontecer com o cara? Imagina, aí aparece o senhor fulano, não vou lá não. Tem um livro do James Baldwin que eu li aqui, né? Ele fala disso. Então, a discussão que a gente precisa encarar, que o brasileiro, que nós precisamos encarar é isso. O que precisa ser mudado. E como mudar isso. Então, eu até falei com uma amiga minha que é professora de língua portuguesa. Por que se lê José de Alencar? Por que José de Alencar escreveu Iracema? Porque se você não falar isso para o aluno, ele vai achar aqui um saco. Por que José de Alencar escreveu o Tronco do Impê? Por que José de Alencar escreveu o Tio? No Tio tem um indivíduo que ele chama de besta fera,
besta-fera, que é uma mistura de preto com índio. Quem que civiliza o cara? A branca. Então, por que o cara escreveu um livro desse? Por que ele conta as paisagens, lá, né? A visão do paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Aqui. Por que ele faz tudo isso? Para contar que o branco vai civilizar a Iracema. Ele conta no tronco do IP, que ocorre numa fazenda, que o preto vai ser civilizado pelo branco. Então, não é uma relação equivalente. Quando você pega um clássico da literatura brasileira, do romantismo, e você vê que as relações não são equivalentes, você precisa destravar isso. Então, você precisa fazer... O aluno tem que ler esse livro, mas ele tem que ler esse romance vendo isso. O professor tem que mostrar isso dentro do livro para ele. Essa é uma relação assim, assim, assado. E como é que você mostra isso? A partir da história, a partir das ciências sociais, a partir da antropologia. Daí porque tem a filosofia e a sociologia no ensino médio. Para mostrar isso, essa é a interdisciplinaridade. O que o Zé de Alencar está dizendo? Onde aparece na sociologia? Aparece nas questões do trabalho. O que tem no Zé de Alencar que aparece na filosofia? Então, isso é extremamente importante. Se nós, professores, não fizermos isso, nós não vamos mudar as mentalidades. Você pode botar decreto, a partir de hoje, 10% da vaga é para preto. Vai aparecer uns 5% de branco dizendo que é preto. Como já aconteceu na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, lá que apareceu uns 4, 5 lá dizendo que era loiro, quer dizer que era preto. Eu sou preto, mas está na cara que ele é branco. Qual que é o critério para um cidadão que é branco dizer que é preto? É a minha pergunta. Né? É isso que eu às vezes fico indignado. Né? E aí, porque eu falei, é a história do chicote. Aí, como separou um percentual de vaga para o preto, o que os caras começam a fazer? É injusto. É injusto. Não pode separar 5% da vaga para os pretos. Peraí, mas quando foi feito o fim da escravidão lá, alguém lembrou de transformar esse escravo num cidadão? O governo gastou dinheiro trazendo europeus para cá, imigrantes. Por que não gastou o mesmo dinheiro para poder transformar esse ex-escravo num cidadão? Então, são perguntas, Eustáquio, que eu acho que elas estão aí ainda. Elas não foram respondidas. E por não ter sido respondidas, que a gente continua. O cara dizendo para você, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo preto. Você continua vendo um governante, ele fala que ele não é racista. Aí ele aparece com o preto para dizer que ele não é racista, mas a gente vê as atitudes dele, quando ele fala do quilombola, ele quer acabar com os quilombola. Aí a ministra do não sei da onde, não sei o que lá, para dizer que não é racista, ela adota uma indígena e põe essa indígena para falar um monte de situação que a gente sabe que é mentira. E o cara está destruindo as terras indígenas. O cara quer fazer o quê? Por que ele quer destruir as terras indígenas? Porque lá tem um monte de terra grilada. Agora tem um monte de terra grilada. Não, nós temos que fazer a demarcação de terra descontínua. Você sabe o que é uma demarcação de terra descontínua? Quando você pensa no indígena, o indígena ele não tem... O Roberto da Mata tem um livro chamado Relativizando, ele fala do xará. Quando o Davi Krenak fala, o Davi Krenak ele não fala por ele fala pela coletividade dele, ele fala pela tribo dele. Se você faz uma demarcação de terra descontínua, você quebra isso. Você quebra a identidade. Você quebra a identidade do indivíduo. E é isso que esses caras não estão prestando atenção. Não. Muita terra para terra. Você quer fazer uma demarcação descontínua, você quer fragmentar, você quer particularizar uma coisa que ela é coletiva, que está na etnia, está no eto da formação dessa população. Então, eu não sei se eu estou indo além da conta, né? Mas eu acho que são essas coisas que a gente tem que começar a pensar. Tá? Esse é um elemento fundamental. Dentro da literatura, nós temos elementos que nos permitem pensar essas questões. O que é a ficção? Aí eu volto lá no Aristóteles. No livro Poéticas, o Aristóteles diz que o historiador fala sobre o que aconteceu.
escreve sobre o que aconteceu. O literato, o poeta, escreve não aquilo que aconteceu, mas aquilo que poderia ter sido. Então, na ficção, eu vou me colocar como ficcionista. Olha só que arrogante da minha parte falar que eu sou ficcionista. Eu vou escrever sobre o quê? Eu vou escrever sobre o que eu gostaria que fosse, mas eu tenho que partir do quê? De um dado, de um acontecimento. Então, se eu vou escrever um romance, que eu estou falando que eu estou escrevendo, né? E lá eu trabalho as peças do xadrez branco e preto, então eu tenho que entender que no meu romance tem que ter as relações interétnicas. E por que essas relações interétnicas elas são tão conflituosas? Por que uma branca não pode ficar com preto? Por que uma preta não pode ficar com branco? Eu posso colocar todos eles juntos. Ah, beleza. Eu posso colocar lá a rainha preta com o rei branco. Eu posso colocar o rei branco com a rainha preta. Eu posso fazer isso. A ficção me permite isso. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que fazer mediações. E essas mediações são construídas a partir do dado bruto, a partir do fato. Então, você não pode simplesmente, do nada, colocar um branco para se relacionar com o preto. Se você sabe que essas relações interétnicas elas são traumáticas, porque não foi feito lá, no pretérito desse país, não foi feita uma mediação coerente. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, quando você lê Zé de Alencar, Tronco do Ipê, quando você lê Iracema, Zé de Alencar, você vai observar que as relações entre brancos, pretos e indígenas são relações traumáticas. E ali, o Zé de Alencar ele usa o artifício do narrador para colocar a opinião dele. Que ele acha que as relações entre essas três etnias, sempre tendo o branco como o elemento civilizador, só pode acontecer se o preto aceitar ser subjugado, porque ele está sendo civilizado pelo branco, e o indígena também. Então a gente tem que pensar isso. Aí falam do Monteiro Lobato, né? Mas o que o Monteiro Lobato coloca? Quando o Monteiro Lobato escreve, de onde ele está olhando? Né? Eu acho que nós temos que ler o Monteiro Lobato, sim, fazer essas mediações. A tia Anastácia, o Saci Pererê, o tio Barnabé. Agora está passando de novo. O Capão Amarelo de 78. Eu conheci o cara que fez o tio Barnabé. Aquele tio Barnabé, eu conheci ele aqui em Penápolis, ele veio aqui. Ele veio apresentar Navio Negreiros, do Castro Hall, fantástico, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Pô, Zé de Alencar, isso, legal. Aí você vai lá, o Machado. O Machado foi considerado, quando ele foi... Não, o Machado foi absenteísta. Peraí, o Machado não colocou o dedo na ferida da escravidão, ele não colocou nenhum preto revolucionário. Peraí, o Machado está escrevendo onde, para quem? O Machado é um homem do século XIX, ele escreve do século XIX. Então você pega lá, quando ele escreve, tem uma crônica chamada Bondes Elétricos, né? No livro de crônica não tem, é só um número, mas aí colocaram um título, Bondes Elétricos. O Machado coloca dois burros para conversarem. E os burros estão conversando sobre o quê? Sobre o advento dos bondes elétricos. Então, os burros falam, bom, agora nós vamos ser encostados, a gente vai curtir. Aí o cara fala, mas peraí, nós já fomos surrados pra cacete, o que a gente vai curtir? Qual que é a crítica que o Machado está fazendo de forma alegórica? Ele está falando da legislação que coloca o sexagenário livre. O cara, imagina, você pensa, um escravo da lavoura, quanta porrada ele levou, quanta chibatada ele levou no lombo, aí chega a 60 anos, agora ser livre. Ele não teve cuidado dos médicos, ele não teve nada. Quem que está livre? Está livre um mulambo, está livre um pedaço de gente que vai morrer logo em seguida. O Machado tem um conto fantástico chamado Entre Santos, é maravilhoso. O cara tinha uma escrava. E o que ele faz? A escrava morre. Então ele tem que bancar as despesas do féretro da escrava. O que ele faz? Ele forja uma carta alforriando a escrava um dia antes da morte dela. Isso faz a gente pensar. O Machado tem um conto, que eu até trabalhei
que foi meu orientador na Unicamp, na Unesp, inclusive meu amigo, nós escrevemos um artigo e publicamos numa revista da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tem uma festa na República, na monarquia, e no final da festa vai ter um leilão. E a monarquia vai dar prenda para o leilão com uma obra de caridade. Olha o nome do leiloeiro: Augusto República. Augusto República, dentro da monarquia, fazendo uma festa, fazendo um leilão, que quem vai dar a prenda é o imperador. Qual que é a prenda que o imperador dá? Frango. Cara, isso é uma crítica às instituições fantástica. Ele tem uma outra crônica em que o escravagista, antevendo o fim da escravidão, ele liberta o escravo dele e começa a pagar salário para o escravo. Só que ele dá porrada no escravo. Ah, não posso perder, esse é o hábito. Esse é o hábito. Quer dizer, ele paga um salário vagabundo para o cara, que não dá para o cara se quer pagar um quarto de quinta no hotel da cidade, e quando o cara não, esse é o hábito. Aí tem um conto do Machado que ele fala o seguinte: não podemos mudar as leis, temos que mudar os hábitos. Então é isso que eu falo, o Machado escreveu no século XIX. Hoje, você tem lei, mas você não muda o hábito. Aí é o que nós estamos vivendo em Brasília. O que nós estamos vivendo nos nossos políticos? O cara ficou 40 anos, mais de 40 anos como senador. Isso é o quê? Isso é hábito. Aquela pergunta que eu te faço: o que entorta a boca, o cachimbo ou o vício? Ou o hábito de fumar cachimbo? Todo mundo acha que entorta a boca é o cachimbo. Não é o cachimbo. O que entorta a boca é o vício do cachimbo. Então, o que entorta a lei? É a lei que não presta ou quem interpreta a lei? Você está entendendo? Então, ler Machado, para mim, é ler isso. É ler o Machado nas entrelinhas. Ele tem um conto chamado Um Apólogo, que ele discute quem que é melhor, uma agulha ou uma linha. A agulha fala assim para a linha: eu sou mais importante porque você não pode coser no tecido, eu tenho que te furar. Aí a linha fala assim para ela: eu concordo, mas quem vai nos saraus? Você fura o tecido e eu vou lá e confecciono o tecido. Eu, enquanto linha, vou para os saraus e você vai para a caixinha. Eu escrevi um artigo sobre isso. Você imagina o escravo da lavoura dentro da senzala conversando com o escravo da casa grande? Quem que é melhor? O escravo da lavoura ou o escravo da casa grande? Então, o Machado fala da alma humana. E quando a gente pensa o racismo no Brasil, a gente está pensando isso. É aquela coisa da condição. Quando eu pergunto para o cara por que ele não gosta de preto, ele tem que me explicar. Ele tem que me explicar, porque eu tenho que saber porque a pessoa não gosta de mim. Eu tenho que saber. Se alguém diz para você assim: Eustáquio, eu gosto de você, o que você vai fazer? Ai, por que você gosta de mim? Ué, se você quer saber por que a pessoa gosta de você, você tem que saber por que a pessoa não gosta de você. Ah, não gosto de você, eu sou preto, mas por que você não gosta porque eu sou preto? Tá, e daí? Qual que é o problema? Qual que é o problema em ser preto? Então, o que o Machado coloca para nós é um problema muito mais profundo, que é o problema da alma humana. O racismo, ele é, sobretudo, uma pobreza humana. É uma pobreza humana, na minha leitura. O racista é, sobretudo, uma pessoa pobre, é uma pessoa ignorante, porque ele não responde a minha pergunta. Ele não me esclarece. E o que ele prefere? Colocar o chicote na minha mão. Entendeu? Ele prefere colocar o chicote na minha mão do que me responder porque ele não gosta de mim. Então, quando a gente vai falar da questão do Brasil, tá, vamos por lei, vamos mudar tudo. Mas se você não mudar a forma como o cidadão se pensa e pensa o outro, não existe lei que muda. Não existe lei que muda hábitos. Machado fala bem claro: pode mudar a lei, mas se você não mudar o hábito, você não muda uma situação. Hoje, por exemplo, que eu falei, eu comecei a minha live com você dizendo: estou usando uma máscara preta em forma de protesto. Os cientistas estão falando que nós temos que usar máscara, temos que nos higienizar para proteção. O que o governante faz? Não, vamos usar máscara. Isso é conversa. Nós estamos precisando de isolamento social. O cara fala: não pode fazer isolamento social. Aí vai todo mundo ficar lá passeando na rua, um passando o vírus para o outro.
ele pega e passa a mão no nariz e dá a mão para outro cara. Isso é hábito. Você pode pôr lei, que agora ele está procurando um ministro da Saúde. Meu, que médico que vai aceitar um protocolo maluco desse? Essa é a minha pergunta. Não tem que estar... Entendeu? É capaz dos caras caçarem o cremestre da pessoa. Olha, estamos tendo mais de 2.000 mortes por dia. Então, na minha leitura, eu acho que é isso que você deve, o leitor, ele deve entender no Machado. Ah, mas o Machado é chato. Não, o Machado não é chato. Na minha leitura, tá? Ele é mal dado para os alunos. Há uma introdução equivocada da obra do Machado. Há uma introdução equivocada na obra do Zé de Alencar. Os nossos literatos estão sendo atropelados. E os nossos alunos só tendem a fazer o quê? Não quero ler isso aí, não. Eu lembro uma vez que eu li um romance aí para o vestibular, eu fiquei até me inteirando no romance. Eu tenho 2 exemplares dele aqui. O livro chama Amor de Perdição. Aí, hoje, o que você achou do romance? Uma perdição de tempo. Mas você tem que ler. Né? Então, você não pode, eu não posso simplesmente falar assim, você vai falar do parnasiano. O que é o parnasiano? Parnaso. Manuel Bandeira, Olavo Bilac. Eu, quando fiz o vestibular em 89, para ingressar em 90, a redação foi feita em cima do quê? Foi feita em cima de um trecho da Manuel Bandeira, um Parnaso, do homem comendo lixo. Ele fala, eu vi um bicho comendo lixo. Eu fiquei, em linha geral, né? Eu achei estranho quando eu vi que esse bicho era um homem. Cara, quando você vê um ser humano comendo lixo, e depois daquela redação, eu passei um dia na praça aqui da cidade e vi um cara mexendo no lixo de uma lanchonete. Eu vi o Parnaso do Manuel Bandeira. E o outro era o capítulo 4, Ideia Fixa, do Memórias Póstumas. Não, aquele capítulo 4, Ideia Fixa, é genial, porque o Machado vai lá na Idade Média e fala dos castelos, ele fala das arraias miúdas que ficavam agarradas nas paredes dos castelos. Ele fala, foi a Idade Média, foram-se os castelos, mas as arraias ficaram. O que é isso? É a burocracia que fica atrelada ao Estado, consumindo o Estado. É a burocracia aristocratizada do começo do século XIX, de 1808. Então, a gente tem que pensar isso. Então, ler Machado, para mim, é fantástico por conta disso. Né? Eu li esse agora do Jefferson Cano, achei muito bom também. Li O Fazedor de Velhos, né? Também um livro fantástico. E lá o cara fala da ficção. O que é importante na ficção? Na ficção você pode tudo. Né? Na ficção você pode mostrar um país diferente, você pode, inclusive, fazer com que as personagens façam uma devida reflexão. Na ficção você não pode dizer o que é certo, mas você pode usar a literatura e a poesia, né, as poéticas, para fazer com que as pessoas pensem. Eu acho que nós estamos carentes hoje, não estamos carentes de verdades, nós estamos carentes de gente que pensa. Está cheio de gente falando que detém a verdade, mas pessoas que pensam nós não temos mais. Nós temos pessoas que reproduzem que nem papagaio. Mas não pensam. E pensar dá trabalho, como diz aquela música do Renato Russo. Pensar dá trabalho. E como é que você pensa? Só formando um cabedal, só lendo, só estudando, só ouvindo, só questionando, aprendendo a ouvir o que o outro está dizendo. Mas eu não acho... Então, como é que você vai fazer? Você tem que ler, você tem que estudar. Hoje você tem diversas ferramentas para ler. Eu sou apaixonado pelos meus livros, eu tenho a minha biblioteca pessoal, gosto muito, eu fico aqui o dia todo, adoro os meus livros, adoro as minhas coisas. Mas hoje você tem a tecnologia. Eu estou conversando com você aqui. Você está onde? Pernambuco. Estou em Pernambuco. Você é em São Paulo, não é? Não, estou em Pernambuco. Está em Pernambuco, olha só, rapaz, está no Nordeste, e eu estou aqui na cidadezinha do interior de São Paulo. Eu sei que tem gente nos assistindo lá na Paraíba, eu tenho amigo no Amazonas, olha o que a tecnologia faz. A tecnologia é fantástica, mas eu estou aqui, você está aí, e nós não eliminamos o elemento fundamental, não eliminamos o homem, não eliminamos o ser que pensa. A tecnologia é maravilhosa, tem um computador aqui, aquela coisa lá toda, eu estou falando contigo, você está me vendo aqui, eu estou vendo na tua casa, mas a tecnologia não substitui eu e você.
a tecnologia não nos substitui. Então, eu sempre falo para meus alunos, eu vou mostrar aqui, né? Está aqui, é uma das coisas que eu brinco com meus alunos. Está aqui, vou colocar. O celular e a caneta. Qual que é a diferença do celular para a caneta? Você sabe? Não, eu prefiro que você diga. Eu imagino. Com a máscara, nós temos que aprender a dar risada com os olhos. E com os olhos é maravilhoso. Por quê? Porque você tem que expressar. Né? É verdade. Quando fala no teatro, a gente tem que expressar. A diferença entre o celular e a caneta, meu irmão, é uma coisa muito simples. O ser humano é que é diferente. A caneta escreve, o celular escreve. Mas quem escreve, na verdade, sou eu. É o ser humano. Né? Então, eu gosto dos meus alunos é pensar. Eu que vou pensar, o celular está aqui, está desligado, a caneta está aqui. Eles não existem se eu não der sentido para eles. Então, eu estou aqui conversando contigo, que você está aí em Pernambuco, eu estou aqui em Penápolis. Mas ainda nós estamos falando, o ser humano, eu estou falando e você está falando, nós estamos usando o equipamento tecnológico para se interagir com o mundo. Isso é extremamente importante. A literatura é importante, mas a literatura, como fala o Marcel Proust, eu até acho muito interessante, o livro abre portas que sem o qual você não conseguiria abrir. Então, quando você lê, o que você faz? O que você faz quando você lê? Você sai. Eu tenho uma amiga que é poetisa, de vez em quando eu converso com ela, eu falo que eu acho muito legal. Rapaz, quando eu olho para as estrelas, o que eu falo das estrelas? Rapaz, as estrelas são lindas e maravilhosas. Elas conversam comigo. Quem vai dizer que as estrelas não conversam comigo? Você? Eu converso com ela toda noite. Ela fala assim, oi, legal, tá beleza. Então eu viajo nas estrelas. Né? Se eu contar legal as estrelas, maravilha. No meu romance, que eu estou escrevendo, tem uma personagem que os olhos dela ficam esverdeados como a cor da esmeralda. Eu nunca vi uma esmeralda pessoalmente, mas eu sei que é verde. Então você imagina. Né? Isso é maravilhoso. É isso que o ser humano está precisando. Imaginação. Nós estamos pobres de imaginação. E por isso que nós não somos mais criativos. Essa máquina aqui faz tudo. Ela só não pode ser eu. Ela não pode ser você. Então, a leitura ela é fundamental por conta do que eu viajo. Eu, quando li Os Anos de Aprendizagem de William Meister, eu li um capítulo por dia, eu viajar. Maravilha. Thomas Mann, A Montanha Mágica. Você está entendendo? Então, eu recentemente li um romance aqui, que eu não me recordo agora, não li tanta coisa que eu nem me recordo mais as coisas que eu li, e eu sento aqui e me desligo. Aí eu começo a pensar. Então, os nossos alunos precisam ler. O pai fala assim, a escola, o papel de fazer o aluno ler é a escola. O professor fala, você tem que ler. Ele chega em casa, o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo? A criança aprende por você dizer ou por ver você fazer? Você está entendendo, aqui, o pessoal que está nos assistindo? Então, eu acho que isso é muito importante. A literatura ela tem esse papel. Quando você lê Odisseia, do Homero, né, o Homero fala assim, eu vou lá, eu vou enfrentar essa sereia. Ele vai enfrentar a sereia ou o canto da sereia? Ele vai enfrentar o canto da sereia. A sereia não existe. Existe só o canto. E muitos de nós estamos caindo nesse canto, achando que os nossos problemas vão se resolver durante o dia, vão se resolver com uma canetada. Você não resolve 300 anos de escravidão com uma canetada. Você não resolve o problema econômico de um país que a população não tem formação econômica, não sabe nada de finanças. Você não pode resolver um problema de um país que o cara acha que a prestação tem que caber dentro do carro, dentro do bolso dele. Aí, por exemplo, ele tem um salário, cheque especial e cartão de crédito. O cartão de crédito e o cheque especial é escopo da renda dele, é esteio da renda dele. Ele coloca como renda. E sabe que aquilo lá não é renda. Então, como é que você vai resolver o problema econômico de um país, cara? Porque a população não sabe planejar. A população não sabe pensar. Que depende de tudo. Eu não sou contra o Estado, não é nada disso, eu não sou contra o Estado. Mas a pessoa espera que o Estado faça tudo. É como se o Estado fosse o grande pai.
E quem está no Estado é o grande pai. Então, quer dizer, você elege um governante para ele resolver os seus problemas. Então, você tem essas monstruosidades que a gente está vendo na República aí, presidindo a República. Você elegeu o cara com base no quê? No ressentimento. Por quê? Porque você gastou demais, a fatura veio. Então, são situações, Eustáquio, que eu acho que nós temos que pensar. E a literatura dá conta disso. Aí, só para fechar, né, que acho que a gente já andou um pouco passando as horas, não sei, você que me diz, tem o Lima Barreto. O Lima Barreto, que é o pré-modernista, Clara dos Anjos. Né? Eu sempre brinco com o meu e falo assim, você tem o romantismo alencariano, o realismo machadiano e o pré-modernismo Lima Barretiano. E no meio você tem o naturalismo do Luiz Azevedo. Né? Nesse quarteto de escolas literárias, como é que o negro brota dessa escola? Como é que o negro surge dessa escola? Como é que o negro surge desse quarteto? É o que nós estamos vendo hoje. Então, quando eu falo de racismo, eu acho que a gente tem que, primeiro, trabalhar a questão da condição. O que leva um cidadão a ser racista? Essa é a primeira pergunta. Tá? O segundo, ele tem direito de ser racista? Se ele tiver, qual é a base? O que fundamenta esse direito dele ser racista? Qual é a base legal? Não tem base legal, porque a Constituição ela é clara, todos são iguais à lei. Então, nós não temos um racismo institucionalizado no Brasil com base nas leis. Então, nós temos um racismo estrutural, ou seja, por dentro das estruturas. É um racismo que não é aceito, é um racismo que é constantemente negado. Aquilo que o Soren Kierkegaard fala, o cara tem medo de ter medo. Então, o cara ele é racista e, imagina, eu não. Então, como é que a literatura coloca isso? Como é que a arte coloca isso? Né? Como as instituições colocam isso? Né? Você pode... E aí que eu falo para ele assim, então eu vou pensar, como tem uma música do Roberto Ribeiro, uma música antiga, que falava assim, o menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca. Tá? O menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca. Do ponto de vista melódico, da melodia e tal, isso é maravilhoso. Mas do ponto de vista do conteúdo, o que está dizendo ali? Que o mangueirense sempre vai ser sambista. Entendeu? Imagina só se um menino na escola... Não, eu não quero jogar futebol, eu quero jogar vôlei. Entendeu? Então, são questões que eu acho que a gente tem que pensar, Eustáquio. Eu acho que a minha live, minha contribuição para o teu projeto vai nesse sentido. Né? Não colocar verdades, mas contribuir para a reflexão. Que eu acho que nós estamos precisando muito. A pandemia está aí, está lambendo, a pandemia está destruindo famílias, levando amigos nossos. E aí eu pergunto, para quem os sinos dobram? Mas nós temos que refletir, nós temos que perguntar. Como dizia o Renato Russo lá, que país é esse? O que nós queremos? Né? Qual o futuro? Eu tenho um filho adolescente. Eu até brinco e falo, pessoal, eu tenho mais passado do que futuro. Meu futuro é pequeno. O futuro dele é longo. Então, eu falo sempre, que sociedade nós vamos legar para esses indivíduos? Isso é importante. Então, por exemplo, o cara se diz assim, eu sou conservador, não é? Já ouviu falar isso, né? O que é ser conservador? O que é ser conservador? Ninguém sabe. Tem um monte de dizendo que é conservador, mas ele não é conservador com isso, ele é reacionário. Ele é reacionário. Conservador é o cara que quer que as coisas sejam mantidas. Que coisas que tem que ser mantidas? É a coisa do século XIX? No século XIX, o preto na senzala,
o branco na casa grande. Isso tem que ser mantido. Então, você tem que ter mantido uma sociedade com 54% dos escravos, de origem escravista, tem que continuar daquele jeito. Como é que você vai ser conservador querendo manter uma situação, uma realidade pretérita? O que é ser de direita? O que é ser de direita? É defender a manutenção do quê? Que o branco fica com o chicote e o preto dá um lombo para ele levar a porrada. Então, acho que a gente tem que começar a pensar. As pessoas estão pegando os termos, aliás, os conceitos de forma muito superficial, dizendo que é aquilo e não é aquilo. Não é aquilo. Então, eu acho que, na verdade, o que nós temos na nossa sociedade, em sua maioria, é um amontoado de reacionários. Os caras reagem. Esse cara que está na presidência é o quê? É uma reação. No meu romance que eu estou escrevendo, eu estou mostrando isso. Toda reação tem uma consequência, toda ação tem uma consequência. Enquanto nós continuarmos reagindo, as consequências serão ruins. Enquanto nós, por exemplo, continuarmos reagindo, as consequências vão ser ruins. E essas consequências elas vão afetar todos. Agora, nós temos que agir. Quando você fala ação, qual que é a ação? Aí eu vou pensar, como diz o Weber, né? Uma ação visando um fim. O Weber, lá da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. Uma ação visando um fim. Uma ação para visar um fim em que a maioria possa ser contemplada é uma ação racional. Eu defendi isso num trabalho, num TCC que eu fiz para o Otaviano em 94. Nós precisamos desenvolver uma ética racional de solidariedade. Se nós não formos solidários, nós vamos morrer. É que nem você colocar dois burros, com duas mudas de capim, um amarrado no outro, com duas mudas de capim. Os dois burros vão morrer enforcados e as mudas de capim vão ficar lá. O nosso momento é isso. O momento do Brasil ele é tétrico, caótico, porque nós temos uma situação que ela é fruto de uma reação equivocada. Então, voltando, a literatura. O que você pode encontrar na literatura? O que você pode encontrar no seu projeto Almas Pretas? Né? O que você pretende? Qual que é? Porque você está tendo uma ação, você me convida para participar do teu projeto visando uma ação, né? Visando um fim. Qual que é o fim? O fim é justamente esse, é a conscientização. E como é que nós vamos nos conscientizar se nós não nos falarmos, se nós não estudarmos, se eu não te ouvir, você não me ouvir, se eu vou te ouvir de cima para baixo? Eu tenho um cabedal legal, mas se eu achar que o meu cabedal tem que ser imposto, fica muito complicado. Então, a gente tem que ter esse diálogo, é o diálogo horizontal, não é o diálogo vertical. E a nossa sociedade, infelizmente, ainda por conta da herança colonial, tem um diálogo vertical. E quebrar isso, como fala o Machado, é quebrar hábito. Então, não adianta você jogar o cachimbo fora, a boca está torta. Você tem que mudar a lei e mudar o hábito. Mudou-se a lei, mas não mudou-se o hábito. Então, a lei é morta. É aquela lei de 1831. Proibido escravidão. Ah, mas deixa eu ver. Não, não tenta por aqui. É o famoso jeitinho. Você está entendendo? Mas tá, eu acho que era isso. Vocês... Você tem mais alguma coisa? O pessoal tem mais alguma coisa? Eu monopolizei, eu peço desculpas, né? Por falar demais, por... sei lá, vir lá da Grécia, falar do Machado. Eu sou machadiano, né? Acho o Machado genial, acho o Machado fantástico, acho o Goethe maravilhoso, acho o Lima Barreto fantástico, as crônicas dele, acho os nossos Parnasos maravilhosos, né? Os nossos literatos, e eu tento fazer essa interdisciplinariedade, né? Falar um pouco da literatura, falar um pouco das questões sociais, ler um romance e depois que eu fechar o livro, o que esse romance me diz? O que eu posso tirar desse romance para o meu dia a dia? Isso é importante. Eu estou escrevendo um romance aí e a ideia é mais ou menos isso, fazer as pessoas refletirem. Eu tenho uma experiência de muitos anos de redação de jornal, então eu estou colocando aí essas experiências no jornal
né, que eu tive em jornal, conheço bem algumas coisas que eu acho muito legal, né, como o Molica colocou no Bandeira Negra Amor, como o Jefferson colocou nesse romance O Avesso da Pele. Eu li um outro romance norte-americano que eu achei fantástico. Assim, quando eu começo a ler, eu começo a gostar, eu fico ansioso, eu quero terminar logo, ver o que vai rolar e tal. E chama As Cores do Entardecer, né? É a história de um amor interétnico que rola nos Estados Unidos, numa região racista, e que eles conseguiram resolver um problema que eles tinham. Né? Os negros ficam dentro da cidade até tal hora, depois os negros têm que sair da cidade, eles vão para outro lugar e tal. E os negros só podem entrar na cidade para trabalhar para os brancos. Tal. Então, um negócio muito interessante. Então, eu acho, Eustáquio, que nós temos que recuperar os nossos literatos. Né? Nós temos que voltar a ler José de Alencar, ler uma leitura crítica, voltar a ler Lima Barreto, voltar a ler O Cortiço, do Luiz Azevedo. Eu acho que nós temos que ler Kahneman de Jesus, que agora estão recuperando ela. Eu acho que a gente tem que desenvolver um senso crítico. Tá? O que é o senso crítico? Sabe, você tem... Não é o senso comum, porque o senso comum está aí no fake news, essa coisa lá toda. Não é nada disso. O senso crítico é você ter uma noção clara das coisas e você emitir uma opinião sobre aquilo. Não a verdade, mas o que você acha que é naquele momento. E amanhã você pode mudar. Eu falo para o pessoal, eu estudo a história do Brasil por mais de 30 anos, através da literatura, através dos clássicos da sociologia, né? Que quando eu leio, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro o nome, que é Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele fala do Brasil, né? Ele fala do bovarismo. Pô, vai lá ler Madame Bovary do Flaubert. Ele fala o que é o bovarismo, né? A Madame Bovary era casada, mas ficava imaginando uma outra situação. Então, o brasileiro é isso. O brasileiro é um bovárico. Ele tem a sua fronteira, mas ele fica imaginando outra coisa. Ele fica imaginando que ele está no outro país. Ele está aqui. Você está entendendo? Então, e está bem claro nessa situação. O cara, ele não lê os escritores brasileiros. Ele escreve mal. Ele fica imaginando que o europeu, o alemão... Você fala para um adolescente da Alemanha, um moleque de 16, 17 anos, ele lê a obra todo dia do maior poeta alemão, o Goethe. Aí você pergunta para um adolescente, você dá é um chato. Quer dizer, como é que você sonha em ser alemão, mas você não entendeu? É o que os alemães chamam de Volksgeist, espírito do povo. Qual que é o espírito do brasileiro? É querer ser o outro. É o bovárico que o Sérgio Buarque de Holanda fala no Raízes do Brasil. É a ideia bovárica. Ele quer ser sempre o outro. Ele não quer. Por que é interessante você querer ser o outro? Porque você não interessa o que o outro fez. O outro é um carro, não interessa o que ele fez para ter o carro. Você quer ter o carro. Mas ele conseguiu. O cara é desonesto, o cara passa a perna. Mas o cara é bom, então você quer ser o outro. E você, o que você quer ser? Quem você é? O que você é? Então, eu sempre falo, eu ainda não sou, eu sou um ser em construção. E por ser um ser em construção, não dá para eu ficar me definindo muito e ter muitas certezas. Em alguns momentos, para algumas coisas, a gente pensa isso, pensa aquilo outro. Entendeu? Então, para mim, eu acho que a minha contribuição para o seu projeto vai nesse sentido. E aí, para o pessoal, eu volto a dizer, estou usando a máscara em forma de protesto contra esse governante que está aí, que não está fazendo o mínimo para resolver os nossos problemas pandêmicos. 2.000 mortes por dia é muita coisa. E ainda tem gente que acha que não é nada. Então eu pergunto, para quem os sinos dobram? Eu acho que era isso, Eustáquio, eu não quero ser redundante. Meu caro Gilberto, uma maravilha, foi uma maravilha, não se preocupe, foi o que tinha que ser. A conversa foi muito agradável, foi interessante. Infelizmente, nós temos sempre as limitações do tempo, e essas coisas são assim. Senão, eu poderia estender por mais tempo, mas, infelizmente, não vai ser possível. Mas a contribuição foi feita, o recado foi dado, e eu agradeço muito a sua participação aqui no projeto Águas Pretas, que tem esse objetivo mesmo de conscientização, de uma ação de conscientização.
E eu agradeço bastante a sua participação. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, que estão agora, que já estiveram e que vão assistir, porque essa live vai estar disponível em outras redes sociais para você colocadas ainda hoje. E vocês poderão vê-la quantas vezes quiser e a hora que quiserem, aqueles que não puderam assistir agora. E convido a todos para assistirem às próximas lives. E, mais uma vez, Gilberto, meu caro, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado por ter contribuído de forma tão genuína e importante para o projeto. E já deixo claro que a casa é sua. Se quiser voltar, fique à vontade. E passo agora a palavra para as considerações finais. Eu que sou grato, né, a oportunidade de estar dando a minha pequena contribuição. Eu acho que a gente tem um longo caminho a ser percorrido, né? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que nós temos problemas de fundamento, de fundação. Nós temos um problema no Brasil, que é um problema que está no seu ethos, na sua formação, e problemas que não se resolvem da noite para o dia, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel. Não sei se eu posso me colocar como intelectual, como literato, como poeta, como historiador. Eu não sei como é que eu posso me colocar, porque eu acho que se eu me adjetivar, eu vou estar querendo construir uma estátua em minha homenagem. E aí tudo que eu falei cai por terra, porque eu estou sendo governado pelo meu ego, né? Eu acho que eu dou aula, né, assim, numa escola, ainda assim, tenho muitos problemas ainda por conta disso. Uma coisa que eu costumo sempre frisar: o meu papel não é fazer ideologismo, defender causa nenhuma. Eu acho que o nosso papel é provocar reflexão, né? Eu acho que o teu programa, o teu projeto me permitiu isso. Eu falar em tom de provocação, já começando pela própria máscara, né? É uma indignação minha com o que esse cidadão está fazendo e os seus asseclas. Então, eu não vou mais aparecer em público sem máscara, mesmo pela internet, mesmo dando aula. Eu vou dar aula com máscara, porque é a minha forma é a minha manifestação silenciosa. Eu acho que a gente está num momento tenso, que as pessoas precisam se conscientizar. O uso da máscara necessário, álcool gel, respeito ao outro. Vai no estabelecimento, tem um espaço 2 metros longe um do outro. Então, eu agradeço essa oportunidade por provocar a discussão. Estou aberto a quem pensa diferente. Acho que isso é extremamente importante, porque o dia que eu achar que eu sou dono da verdade, eu vou fazer qualquer outro, vou montar um santuário, porque lá... Então, eu acho que esse teu projeto é para provocar reflexão. Você me deu uma oportunidade para eu provocar reflexão nas pessoas que assistiram, que estão assistindo, e que elas possam, depois de encerrar, ou ir assistir o programa outras vezes, entenderem qual foi o meu objetivo, qual foi o meu escopo, qual que é o objetivo do seu projeto, provocar a reflexão. No momento, nós temos muitas pessoas achando que sabem e poucas pessoas pensando. Nós precisamos refletir e precisamos, novamente, dar ouvido à ciência. O que a ciência está dizendo é comprovado. Sem os cientistas, nós não caminhamos. Sem os cientistas, nós estamos lá na Idade Média. Só para fechar. Na Idade Média, a peste negra chegou no lombo dos ratos, através das pulgas. Essa é a última provocação. A pandemia chegou como? Não tem rato. Rato tem mais, né? A pandemia está agraçando através do quê? Na Idade Média tinha o rato e tinha as pulgas. E tinha um problema de higienização. Agora,
que está acontecendo agora? Por que a pandemia, nós estamos na terceira milésima, para mim é uma onda só, é a onda mortífera. Então, eu deixo essa provocação. Por que a gente não conseguiu debelar ou diminuir o número de mortes? A culpa é de quem? Né? Só deixo essa reflexão, essa provocação. Muito bom, muito Eu bom. agradeço. Muito obrigado de novo, Gilberto. E uma boa provocação de fundo que já vai deixar as pessoas ocupadas em pensar isso. Muito obrigado. Obrigado Eu a agradeço, todos. meu querido. Boa noite e Estou até à a disposição próxima. do seu projeto. Muito obrigado. Estamos à disposição Até a também. próxima. Ok, obrigadão.